Eu estou assim, aguardando com ansiedade essa manhã, esse momento, porque a palavra que Deus pôs no meu coração a trazer para os irmãos, essa palavra assim, tem abençoado muito a minha vida, eu creio que será uma bênção para os irmãos. O tema da nossa mensagem hoje é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, lá onde hoje é a Turquia, os Gálatas, capítulo 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Pode colocar aí. A partir do verso 6 até o verso 9. Estou muito surpreso em que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Repitam comigo, outro evangelho. O qual, na verdade, não é outro, não é? Então, o outro evangelho não é outro. Vamos dizer juntos? O outro evangelho não é outro. Se ele fala outro evangelho e diz que o outro evangelho não é outro, ele quer dizer que não existe outro evangelho, né? Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho. Diga comigo, perverter o evangelho. O Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um Evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. E o apóstolo aqui disse, eu vou repetir o que eu estou falando. Ele disse, só não vou apenas, eu falei, mas vou repetir. Se alguém pregar um outro evangelho, um evangelho diferente do que foi pregado a vocês, que seja considerado anátema, que seja amaldiçoado. Bom, o evangelho é único. Não existe outro evangelho, não existe outra mensagem, não existe outra pregação. Não temos outro assunto para falar ao mundo, temos outra coisa para dizer ao mundo. E o evangelho do Senhor é a mensagem única, é a palavra única. O que se espera de nós evangélicos é que nós conheçamos o evangelho, como a gente dizia na escola quando a gente era novo, de có e salteado, não é? De có e salteado. Como é que era de có? 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 5, 5, né? E como era que é salteado, né? Quanto é 1 vezes 3? Quanto é 1 vezes 7? Quanto é 1 vezes 9? Salteado, né? De có e salteado, era saltando para ver. Então, nós precisamos saber de có e salteado o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, como Paulo fala aqui. E ele diz, essa mensagem é única. Não existe um segundo evangelho, um terceiro evangelho, não existe outro evangelho diferente desse. E se alguém quiser construir ou falar de um evangelho diferente, que seja considerado anátema ou amaldiçoado. Então, qual é o evangelho que você prega? Aí você sabe o que é a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho são o quê? As boas novas de Deus para o homem. E as boas novas se encontram em que fato? Em que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo,
deu sua vida em sacrifício pelos pecadores, para que os nossos pecados fossem perdoados, e quem crê no seu sacrifício, na cruz do Calvário, recebe a vida eterna, recebe a salvação. Para garantir isso, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e no 50º dia ele foi assunto aos céus, e assentou-se à direita de Deus nas alturas, e está lá aguardando até a sua volta. Quem crê em Jesus será salvo. Pronto. É único. O Evangelho é uma mensagem única. Não tem outro Evangelho. E ele diz, ainda que um anjo desça do céu. Meus irmãos, como nós temos anjos nos nossos dias e que estão anunciando aí muitas coisas. Menos o Evangelho. Muito bem. Em segundo lugar, o Evangelho é simples. Ele é simples. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Ah, pastor, eu não sei falar do Evangelho. Ué, você sabe sim. O Evangelho é simples. É uma palavra simples. Os homens que às vezes procuram complicar um pouco, achar conceitos, achar palavras, achar comentaristas e colocar, porque o fulano falou, o Beltrano disse. Um dia uma pessoa me perguntou, você é calvinista ou é arminianista? Você segue a linha de Calvino ou segue a linha de Armínio? Irmãos, o apóstolo Paulo já censurava na primeira carta aos Coríntios, uns diziam o quê? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e uns mais espirituais, eu sou de Jesus. Paulo diz, não existe divisão na igreja. Todos somos o mesmo povo, somos do mesmo Pai, temos o mesmo Espírito, participamos do mesmo corpo, comemos da mesma mesa, vamos para o mesmo lugar, carregamos a mesma Bíblia. Então não tem essa história, eu sou disso, eu sou daquilo outro. Você é calvinista ou você é arminianista? Aí eu disse assim, não, eu só sou de Jesus. Sigo Jesus e os apóstolos. Mas isso não me interessa. O Evangelho é simples. A palavra do Evangelho é simples. Qualquer pessoa pode pregar o Evangelho, desde que eu o conheça, desde que eu tenha experimentado. Olha bem, o Evangelho é para quem? O agricultor. Jesus pregou o Evangelho para o homem da roça. Para o homem da roça, o homem da enxada, o homem da foice, do trabalho braçal na roça. Ele falou do Evangelho para eles. O Evangelho é também para quem mais? Para o criador, o criador de ovelhas, de gado, o que está lá no campo criando. Ele falou para essa gente também, e usava até o quê? O material deles para poder ilustrar o Evangelho. Para quem mais que é o Evangelho? Para o pescador. O pescador entende o Evangelho. É um homem criado lá na beira do mar, o dia inteiro, no barco em alto mar, pescando, não está nem sabendo de nenhum plantão de nada, de comentário de nada, sabe nada. Certo? Mas é um pescador. E Jesus falou para eles, o Evangelho foi para eles entenderam, eles creram. Para quem mais? Para o religioso. Aquele homem que, Nicodemos, era um doutor da lei, não é? Veio a Jesus, e o Senhor falou, olha, é necessário nascer de novo. Então, é para o religioso, o entendido, o teólogo, o que se acha conhecedor, o Evangelho é para ele. Para quem mais? Para o pecador, que não sabe nada, só sabe pecar, não entende nada, não sabe de nada. O Evangelho é para ele. Para quem mais? Para os ricos. A palavra simples é para os ricos. Agora, quando eu prego para os ricos, eu prego qual é o Evangelho? O mesmo Evangelho que é pregado para os pobres. Você não precisa mudar nada. Não precisa mudar nada. Sabe,
Você não precisa misturar nada, botar nada, achar, não. O Evangelho é o mesmo Evangelho para o rico, é o mesmo Evangelho para o pobre. Para quem mais? Não é? Para os livres, para aqueles que estão nas ruas, livres, em liberdade, e também para quem mais? Para os presos, para os escravos, para os cativos. Irmãos, a palavra do Evangelho serve para quem está na rua, para quem está na cadeia. É a mesma palavra. O Evangelho de Jesus é uma mensagem simples. Amém? E depois, o Evangelho de Jesus é santo. Santo, meus amados irmãos, quer dizer separado. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com o que os homens pensam. Não. A origem do Evangelho está onde? Em Deus. Vos trago o quê? Boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Isso veio de Deus. O Evangelho veio do coração de Deus, nasceu em Deus. Foi providenciado por Jesus Cristo, é aplicado pelo seu Espírito. Mas o Evangelho, irmãos amados, ele é santo, ele é de Deus, ele veio em toda a santidade, não se mistura com as coisas aqui da vida. Uma pessoa vai para a faculdade e começa a fazer um curso de psicologia. Eu vou usar a psicologia aqui no Evangelho, porque o Evangelho eu vou colocando isso, eu colocando aquilo, eu tocando nesse assunto, enchendo aqui, o Evangelho vai ficar uma beleza, porque aí eu vou tocar no coração das pessoas. Engano. Essa é a porcaria que muita gente está pregando hoje. Evangelho, não sou contra os psicólogos têm seu lugar, nos escritórios deles, nos gabinetes deles, exercendo o papel deles, ajudando as pessoas como psicólogos. Mas o púlpito não é lugar de psicólogo, o púlpito é lugar de pregador do Evangelho, e a mensagem do púlpito não é a mensagem que vem de Freud, de Skinner e de tantos outros. A mensagem que vem do púlpito, ela veio do coração de Deus, é uma mensagem santa, que não está misturada com nada, absolutamente nada, não se mistura com filosofia, não se mistura com essa teologia que tem por aí, não se mistura com essas coisas dos coaches querendo ajudar as pessoas, mas com outras vertentes. A palavra do Senhor, o Evangelho do Senhor, meus amados irmãos, é santo, não mistura, não tem mistura. Amém. Ela fala do sacrifício de Jesus e da fé. Quem crê será salvo. Aí tem pessoa, pastor, eu prego tanto o Evangelho lá no meu trabalho, ninguém se converte. Então vai saber se você está pregando mesmo o Evangelho. Às vezes a gente acha que pregar o Evangelho é falar da igreja, é contar uma coisa, contar uma experiência. Meus irmãos, o Evangelho é simples. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando foi em Corinto, ele falou assim, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui lá com palavras de sabedoria humana, querendo persuadir vocês com conhecimentos humanos. Nada fiz saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. A mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Do que se trata a mensagem do Evangelho? É isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não preciso saber um salmo de cor para pregar o Evangelho, mas eu preciso saber que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o quê? O poder de Deus, aleluia, a sabedoria de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso eu tenho que saber de cor e salteado. Essa mensagem simples, o Evangelho, é essa a mensagem do Evangelho. Aí a pessoa vem lá, olha, você que está vivendo nessa angústia,
A angústia aí vai, segundo o fulano de tal, segundo o dicionário tal, a angústia, porque a angústia, a pessoa que está no pecado, meus irmãos, está falida, não é? Está, na linguagem lá do nortista, fumada, está perdida, está lá no fundo do poço e olha lá, se não está no fundo do fundo, do fundo, do fundo, do fundo do poço. Ela precisa ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, uma palavra de salvação. Só tem no Evangelho. Só tem no Evangelho. Só no Evangelho. Sua mensagem é santa. O Evangelho não é deste mundo. O Evangelho não vem das faculdades, não vem das universidades, não vem dos livros, dos doutores, dos estudiosos, dos cientistas, dos filósofos. Não. O Evangelho não é deste mundo. Como Jesus disse, não são desse mundo, como eu do mundo, não sou. É uma mensagem que veio do céu. Por isso que ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Veio do céu, não é desse mundo. Meus irmãos, se nesse mundo tivesse uma mensagem capaz de transformar o pecador, o vil pecador, em um santo, não precisava ter de Jesus, nem que viesse a mensagem do céu. Porque o homem, se ele for caminhando e fazendo isso e fazendo aquilo, ele consegue se aperfeiçoar e se auto-ajudar. Isso que é autoajuda. É você, por você mesmo, conseguir se salvar. Vamos dizer assim. Não. Não. A mensagem do Evangelho não é deste mundo. Não tenha vergonha de falar o Evangelho e dizer assim, Jesus Cristo deu a sua vida na cruz. Ele foi sacrificado pelos pecadores, por todos nós, para que todo aquele que crê nele, no seu sacrifício, seja salvo. Irmãos, as pessoas olham para aquilo, os homens, os entendidos, os cultos, eles falam assim, mas não é possível, como é que acontece? Está lá aquele bandido lá no fundo da grade, 18 anos na prisão, um terror para os seus colegas, temido no presídio, e agora chegou uma pessoa lá e falou que se ele crê em Jesus, que morreu na cruz por ele, ele será salvo, e ele então disse, eu creio, e agora já não é mais aquele homem terrível, é um cordeiro, esse leão terrível, e metia medo em todo mundo, hoje é um cordeiro dentro da prisão. O que aconteceu? O Evangelho. Quantas pessoas estavam em casa, só escutaram alguém cantar, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. A última estrofe diz o quê? Que grande prazer inundou meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Eu vi o testemunho de uma moça em Porto Alegre. Ela foi numa conferência do pastor Morris Cerulo, e naquela noite ela teve o encontro dela com Jesus. E ela chegou em casa, ela dizia que parece que o coração dela queria sair de dentro dela, tamanha era a alegria, ela não conseguia dormir. Nunca tinha sentido algo tão forte, um gozo tão grande na sua vida, porque, meus irmãos, não tem gozo mais gostoso do que o gozo da salvação, aleluia. E ela disse que ela não conseguia dormir, e ela falou, eu preciso contar para alguém o que aconteceu comigo, para que as pessoas também tenham essa alegria. E ela falou, para quem que eu vou ligar uma hora dessa? Já era de madrugada. Ela teve uma ideia, falou assim, eu vou no catálogo telefônico. Uma coisa que não existe mais é o catálogo telefônico, né?
A gente ganhava todo ano um catálogo, que trem deste tamanho, essa grossura. E sabe o que ela fez? Ela pegou, abriu o catálogo e correu o dedo assim com o olho fechado e parou no número. E ela ficou assim, eu vou ligar para esse número. Será que eu ligo? Será que eu... Aí ela ligou. Ligou e desligou. Acordar alguém aqui de madrugada. Ela ligou de novo. E o telefone chamou, ninguém atendeu. Ela deixou o telefone lá. Vou procurar outro número. Mas aí foi forte no coração dela. Tenta mais uma vez. Ela ligou, o telefone chamou. Aí de repente uma voz atende o telefone, um pouco embargada, trêmula, e disse assim, alô. Na hora que falou alô, ela falou, o que eu vou falar? Ela pensou rapidinho. Aí ela começou a cantar a música que ela escutou lá de noite. Foi na cruz, onde um dia... Aí cantou o refrão todinho, aí parou. Aí a voz do outro lado falou assim, não para não, canta de novo. Ela cantou de novo. Aí falou, espera aí que minha esposa vai escutar também. Aí os dois estavam no telefone e escutaram. E ela foi cantando. Ela descantava e eles pediam, canta mais, cantava. Aí quando, a uma certa altura, disse, minha filha, eu e minha esposa estamos vivendo um grande desespero na nossa casa. E está aqui, sobre a nossa mesa, um copo de veneno. Fizemos um pacto de suicídio. E nós íamos nos matar quando o telefone tocou. Minha filha, como é que eu faço para encontrar também essa alegria? Aí ela falou, olha, eu vou levar vocês, e foi levar, e falou com eles, e convidou para ir de noite. Ela disse, olha, eu vou estar lá na frente, era uma multidão ali. Ela disse, eu vou estar lá na frente, eu vou vestir uma roupa dessa cor, e falou. E ela chegou mais cedo, avisou alguém lá do que tinha acontecido, e o Maurício Haroldo falou, vem cá, fica junto de mim. E ela então viu com ele, quando um casal de velhos rompia a multidão, indo para frente. Porque ouviu naquela madrugada o Evangelho simples, sem nenhuma mistura, o Evangelho de Jesus. E aquele casal foi salvo pela misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? O Evangelho é santo. Ele não se confunde, nem se mistura com as ciências dos homens. Próximo. Aleluia. Meus amados irmãos, duas coisas Jesus Cristo falou para a sua igreja. São duas ordens que Jesus deu à sua igreja. Pregar o Evangelho. Antes dele ir para o céu, ele deu duas ordens. Sabe aquelas, quando você vai viajar, na hora de você estar saindo de casa, você vai falar alguma coisa, lembrar alguma coisa para a sua família, para os seus filhos. O que é que você vai lembrar? São as coisas mais importantes. Você pode ter falado isso durante todo o tempo. Eu vou viajar, não esqueça disso, mas na hora de sair, você ainda quer falar, e você vai falar o quê? As coisas mais importantes. E Jesus já estava subindo aos céus, indo embora. E ele então falou as duas coisas mais importantes para a igreja, com as ordens que ele deu. Primeiro, prega o Evangelho. Prega o Evangelho para quem? Para toda criatura. Porque quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, já está condenado. Todos estão debaixo de condenação. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação. Prega o Evangelho. E em segundo lugar, a outra ordem que ele deu foi qual? Faça discípulos. De quantas nações? Todas. Ensinando-as a fazer o quê? A guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual foi a ordem de Jesus para mim e para você? Pregue o Evangelho e faça discípulos. Pregue e ensine. Pregue e ensine. Pregue e ensine. Ensinar aquilo
que os apóstolos nos passaram. Às vezes a gente vai aprendendo umas coisas que não tem nada a ver com isso aqui. Tem nada a ver. O Evangelho, meus amados irmãos, é muito simples. Quando você vai se colocando diante do Senhor, a palavra entra e acabou. É como o povo lá da minha terra fala, fulano virou crente. Virou crente. Sabe o que é isso? O Evangelho entrou na vida dele. Você chega no seu trabalho na segunda-feira, encontra aquela pessoa que era toda cheia de coisa, que chegava contando as farras, as coisas que ele fazia no final de semana, aquela coisa toda. Aí quando chega no final, na segunda-feira, ele está quieto, calado, não conta nada, não fala nada, todo arrumadinho, penteadinho, perfume na dosagem certa, chega lá trabalhando, aquela coisa toda. Aí um fala para o outro, o que aconteceu com o fulano, está doente? O que aconteceu com você, fulano? Você está diferente? Ele fala assim, não, está do mesmo jeito, olha para a roupa, olha para o sapato, está tudo, olha, vai lá no espelho, olha, está tudo ok. Eu estou com o uniforme, que toda vez eu venho. Aí as pessoas começam durante o dia e falam, não, alguma coisa está diferente. Até que um chega assim, você foi na igreja dos crentes ontem? Eu fui, meu vizinho me chamou para ir, eu fui. Você levantou a mão na hora que o pastor falou para levantar a mão? Eu levantei. Você foi lá na frente? Fui. Ele orou por você? Orou. E o que aconteceu? Rapaz, quando eu saí de lá, eu só queria Deus. Cheguei em casa, peguei meus cachaça, cerveja, tudo, joguei tudo no banheiro, dei descarga em tudo aquilo, joguei o cigarro fora. Acordei hoje de manhã com vontade de ler a Bíblia e com vontade de ir para a igreja de novo, mas eu tenho que trabalhar. Logo eu vi, tem uma coisa diferente com você. Irmãos, o Evangelho faz diferença. Chega de mansinho, quietinho, entra no coração da gente e causa dentro de nós uma gloriosa revolução. A gente passa a ter a mente de Cristo, passa a ser a imagem de Cristo, exalar o perfume de Cristo e ainda é a carta de Cristo. Que maravilha! Filho de Deus, redimido, perdoado, nome no livro da vida, lugar garantido no céu. O Evangelho, na sua simplicidade. Que o Senhor nos abençoe. E que nós não procuremos outro Evangelho, porque não tem outro. Só tem uma porta e essa é a porta. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos irmãos.